Agora me responda uma coisa: existiria isso aqui sem a atuação do Espírito Santo? Existiria isso aqui se a mão poderosa de Deus não estivesse nesse lugar? Isso seria possível? Seria possível? O que o cego disse quando perguntaram para ele: quem foi que te curou? Perguntaram para o cego: quem foi que te curou? Colocaram o cego contra a parede. Você sabe, né? Os invejosos. Isso, eles mesmos, os fariseus, os inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia fala sobre isso, não fala? Não fala sobre os inimigos da cruz? Mostra aí para mim o versículo, pastor, faz favor. Os inimigos da cruz de Cristo. Ô bispo, essa raça surgiu quando? Ih, meu filho, isso é antigo. São eles, ó. São eles mesmo, ó. A turma do funil. Os inimigos da cruz de Cristo. Essa raça, ela existe há quanto tempo, bispo? Ah, meu filho, essa raça, eu vou dizer uma coisa para você: essa raça aí não é nova não, viu? Não, essa raça aí não é nova não. Essa raça existe há quanto tempo, bispo? Essa raça é antiga, meu filho. Essa raça é antiga. Hoje o apóstolo estava aqui falando, todo mundo já sabe, é do conhecimento de todos. As perseguições que essa igreja sofre não são poucas não. São poucas não. Você sabia que lá em Curitiba decretaram o fechamento da cidade mundial? Quem sabia disso? Quem não sabia? Pois fique sabendo. Decretaram o fechamento porque exigiram que a igreja fizesse um monte de obras. Depois que a igreja fez as obras necessárias, condenaram, necessárias segundo a avaliação deles, né? Condenaram a igreja de novo a fazer outra obra. Imagina você, mandou colocar um forro como este, sem necessidade nenhuma. Porque você vai no pavilhão da escola de samba, você vai no pavilhão lá da escola de samba. Quem aqui já foi em algum pavilhão de escola de samba aqui? Quem já foi? Você já foi, guerreiro? Aonde? Aqui em São Paulo? Qual foi? Nenê, de Vila Matilde, qual foi? Mancha Verde? Rosa de Ouro. Você por acaso já observou o pavilhão, o galpão? Não tem forro nenhum. Eu fiz reunião lá no Rio de Janeiro, em pavilhões de escola de samba. Você olha para cima assim, é só... E aberto ainda, aquele buracão aberto assim. E no meio da comunidade. A Mangueira, por exemplo, e a Beija-Flor é no meio da comunidade. Ninguém incomoda. Mas a igreja tem que ter forro. A Unidos de Vila Isabel não precisa de forro, não. A Mancha Verde não precisa de forro, não. A Gaviões não precisa de forro, não. A Portela não precisa de forro, não. A Unido da Tijuca não precisa de forro, não. Mas a cidade mundial tem que ter forro. Ou tem forro ou fecha. Isso é ou não é um absurdo? Fala aí para mim a verdade. Fala aí. Pura. O pavilhão da Mangueira é todo aberto, mas da igreja tem que ter forro. E outra coisa, da igreja de Curitiba não tem que ter um forro não, tem que ser 2. Mandaram colocar um forro que não era nem necessário, porque se a escola de samba não tem, por que a igreja vai ter? Mas mandaram colocar um forro, a igreja foi, colocou o forro, e agora sabe qual é a última? Sabe qual foi a última lá em Curitiba, na República lá de Curitiba? Sabe qual foi a última? Manda botar outro forro por cima do outro. É um absurdo, minha filha, mas é a realidade. Aonde é que esse país vai parar? Essa raça é antiga.
Ô bispo, essa raça surgiu quando? Ih, meu filho, isso aí é antigo, isso é desde a fundação dos tempos. Sabe quando é que essa raça vai acabar? De perseguir a igreja? Sabe quando? Chuta aí. Nunca. Até o dia que Jesus voltar, essa raça vai estar aí. É. Nós seremos perseguidos até o último dia de nossa vida. É um absurdo, é uma palhaçada, mas é a realidade. O cego foi curado, né? E depois que ele foi curado, o nome de Jesus foi glorificado. Os fariseus colocaram o cego na parede e disseram: olha, cala tua boca, fica pianinho, não abre a boca, não fala nada não. Correto? E mandaram que ele se calasse. Interrogaram, botaram pressão, levaram coercitivamente o cego, colocaram o cego no canto, na parede, ameaçaram o cego, botaram pressão em cima do cego, e olha o que diz a palavra de Deus lá em João capítulo 9, versículo, quanto, meu filho? À esquerda? À esquerda. 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, olha o que diz a palavra. E era sábado, o dia em que Jesus fez o quê? O lodo e lhe abriu os olhos. A hipocrisia desse planeta é tão grande que o cego foi curado num dia de sábado. Em vez deles olharem para a cura que aconteceu, eles olharam para quê? Para o sábado, que é um dia que não se podia trabalhar, segundo o cerimonial judaico. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo o cerimonial religioso. Porque Jesus já deixou claro várias vezes que Ele é Senhor do sábado, que o sábado foi feito para o homem, não, o homem foi feito para o sábado, não é só para o homem, que o homem não é escravo do sábado, o sábado que é escravo do homem, o domingo, a segunda. Isso é uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Outro dia alguém chegou para mim e falou: ah, bispo, o senhor guarda o sábado? Eu falei: não só o sábado. Eu guardo o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Não, mas você não guarda o sábado não como dia santo? Eu falei: não. Ah, mas na minha igreja eu guardo o sábado. Eu falei: na sua, na minha eu guardo o dia todo. Não, mas o sábado é um dia que a gente dedica ao Senhor. Eu falei, você, sua religião, a minha é todo dia. Esse negócio de... Não, mas... Porque não, eu estava em Israel, na última vez que eu fui para Israel, e eu estava passando na frente, era sexta-feira, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, e nós, quando passamos na frente de um batalhão do exército de Israel, os soldados estavam todos do lado de fora, e a guia do ônibus pega um microfone e fala: vai começar o sabá, e os soldados de Israel, quando chegam perto da hora do sabá, eles já se preparam para ir para suas casas para comemorarem o sabá. Aí eu estava no ônibus, eu não resisti, uma formiga me cutucou. Aí eu levantei a mão e fiz uma pergunta, falei: fulana, pois não, eu tinha uma pergunta a fazer. O pessoal do exército está saindo dos seus postos para ir para casa? Aí ela ficou meio sem jeito, né? Falou: não, mas não são todos. É só uma parte. A maioria vai e uma outra turma reduzida fica no quartel. Aí eu perguntei: e esse pessoal que fica no quartel vai tudo para o inferno? Não, porque aí no outro sábado eles revezam com os que foram hoje.
Eu falei, não, mas é para guardar, não é para guardar, se é para guardar, é para guardar. Não, mas os que ficaram, geralmente são de outras religiões ou de outra cultura que não guarda. Eu falei, vocês não ensinam para eles não serem salvos? Aí eu perguntei, e se invadir Israel no sábado? Então Israel está lascado. Quiser invadir Israel é só em sábado. Não está todo mundo, o soldado está tudo sendo desarmado. Aí ela falou, não, mas inclusive já tentaram fazer isso. Houve uma época na história que já tentou-se isso e tal. Eu falei, nesse caso, faz o quê? Ela falou, não, nesse caso, numa tentativa de invasão, aí uma sirene é acionada, o exército é convocado, às pressas. Eu falei, então eles vão quebrar a lei do sábado? Aí ela, vamos deixar de polêmica. Eu falei, não, polêmica, eu estou fazendo uma pergunta. Não, vamos deixar de polêmica e tal. Quer dizer, nem os israelitas mesmos, nem os próprios israelitas conseguem me explicar isso aí. E Jesus deixou claro qual é a posição dele em relação a isso. Está aí na Bíblia, vamos ler a Bíblia. Aquele homem estava cego e ele era cego de nascença. Correto? Ele era cego de nascença. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que lhe respondeu, o cego. E o cego respondeu, olha, ele passou aqui, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Mas, rapaz, eu vou te contar, é uma hipocrisia, sim ou não? Sim ou não? Esse homem não é de Deus, por quê? Por quê? Em vez deles olharem porque curou o cego, eles olharam porque não guarda o quê? Ou seja, o sábado é mais importante para eles do que a cura de o quê? De um cego de nascença. Uma hipocrisia. Uma verdadeira hipocrisia. Vê lá o que Jesus fala acerca disso. Mostra lá na Bíblia. Então eles disseram, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Você viu o que Deus fez na vida dessa senhora? De outras tantas aqui? Pergunto para você uma coisa, como pode acontecer isso no ministério, se esse ministério não tem o aval de Deus? Isso é possível? É impossível. Isso pode acontecer? Não pode. Só existe unção, só existe milagre, porque existe unção. Nada destas coisas aconteceriam aqui, se aqui não houvesse a unção de quê? De Deus. Se aqui não houvesse a unção de Deus, nada destas coisas aconteceriam aqui. Nada. Nada, nada e nada. Só acontece porque aqui tem a unção de quê? De Deus. E eu vou lhe dizer mais. Eu não vejo acontecer isso aqui em todas as esquinas, não. Eu não vejo. Você vê? Quem já passou muito, quem já rodou muito a vida já? Quem já passou por muito canto, lugares, cidades, caminhos? Já? Já mesmo situações, né? Lugares. Nem dinheiro para comprar o pão. Outros lugares por aí. E aqui é só vitória. Onde você passou, você não viu o resultado. Não. Não fala nomes de lugares, nem de igreja, porque... Como é que é, querida? Onde eu passei não tinha nem um cadinho. Tinha nem um cadinho.
Não. Mas aqui, Aqui tem de montão. você achou resposta. Aqui tem Jesus Cristo. Você passou quanto tempo em outros lugares? Não fala nome de igreja não, viu? Não fale nome de igreja. Só fala. Sim. Eu passei por... Quanto tempo? Eu passei 4 anos no lugar aí. Não. Aqui, chegou aqui no ministério. No dia que eu pisei dentro dessa igreja, Já viu, já? minha vida mudou. Sem falar nomes. Passou, mas não viu. Aqui viu. Eu Não fale nome. Eu era de um... Se a senhora falar, não tem como editar aqui, vai sair no ar. Eu era de um determinado... Não fale. Tá bom. Fala aqui no ouvido, já que você está assistindo. Fala só no meu ouvido aqui, Johnny. Então, é o seguinte, hein? Sabe que nada dessas coisas existiriam, gente, se não houvesse a unção de quê? É impossível. Qual homem que pode fazer isso aqui, meu Deus do céu? Mostra aqui. Qual ser humano que pode fazer isso aqui, gente? Cadê a foto? Está aí ainda? Mostra aí, meu amor, faz favor. Qual homem que pode fazer essas coisas? Olha lá, já está no ar. Qual ser humano que pode fazer isso? Foram 3 anos aberta, querida, a ferida. Foi. 3 anos. 3 anos. Não tinha remédio na face da terra que fechasse. Não, os médicos falavam, você está vendo aquela senhorinha? Ela tem mais de 70 anos, e fez tratamento com meu pai, agora comigo. O médico disse o quê? Repita, por favor. Que as mulheres que estavam lá na fila tinham mais de 70 anos de idade, fazia tratamento com o pai dele, que era médico, com a mesma doença. Com 70 anos, que fazia tratamento com o pai do médico. O pai do médico morreu, Sim, faleceu. Sim, ficou. Aí o filho ficou no lugar. Isso. E aquela senhorinha já com 70 anos, desde a época do pai que morreu, já estava com o filho. É, E ela assim. doente? E ela com a perna. Com a mesma doença sua. Com a mesma, úlcera varicose. E eu falava assim, eu não vou morrer porque Deus não me fez com essa perna. Aí eu pergunto, homem algum pode fazer isso aqui? Não pode. Quando perguntaram para o cego, quem foi que te curou? Ele disse, foi aquele homem ali, ó. Mas como foi isso? Ah, ele passou aqui, fez lodo, passou nos meus olhos, eu me lavei e eu estou curado. Mas como assim está curado? Como assim curado? Eu estou curado porque eu estou curado. Mas você não podia ver. Não, eu não podia, mas agora eu posso. Mas você não era cego? Eu era, mas não sou mais. Aí o outro chegava, coçava a cabeça e dizia, meu, não é possível, rapaz. Você é cego? Eu falei, não, era. Mas quem te curou? Aí eu já falei, foi aquele homem lá, ó. Aí o outro chegava e dizia assim, cala a tua boca, como é que você fica? Dá glória a Deus. Aí ele falou, mas foi o homem que me curou, foi ele que me curou. Mas cala, você não pode falar que foi ele, não? Quem foi que te curou? Foi ele. A raça de invejosos que luta até hoje contra esse ministério, contra essa obra, contra a igreja, contra você, contra mim, contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. A luta é diária, é ou não é verdade? Sim ou não? Você já viu alguém assistir a televisão e ela dizer assim, eu vi uma notícia falando mal isso ali da sua igreja. Quem já viu alguém dizer, eu vi na televisão isso? Engraçado, na mesma televisão mostra o cego enxergando, o paralítico andando, o mudo falando, o surdo ouvindo, mas isso aí a pessoa não vê não, né? Ela só vê a fofoca. É ou não é verdade? É o que aconteceu com aquele cego, mostra lá. O homem foi curado da cegueira, em vez deles verem que o cego estava enxergando, eles estavam olhando que a cura aconteceu no dia de sábado. Ô raça ruim! Ô água de coentro!
Eles diziam: esse homem não é de Deus. Por quê? Porque ele curou o cego? Não, porque ele não guarda o sábado. Diziam outros: mas espera aí, mas como pode dizer que ele não é de Deus, pois nenhum pecador, né? Como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve o quê? Houve disenção entre eles. Uns diziam: não, ele é pecador. Outros diziam: não, é pecador, mas se é pecador, como é que o cego enxergou? É só você pensar. Como é que se conhece a árvore? Pelo fruto, não é pelo que falam de você, não é pelo que dizem de você. Não é pelo que dizem de você, é pelo fruto. Teve uma senhora, eu estava falando com ela, e teve uma senhorinha que eu me lembro que chegou na igreja há muitos anos atrás, lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E ela falou assim: bispo, ele não era nem bispo, era pastor. Pastor, eu queria pedir uma oração, senhor, eu estou com tanto medo. Eu falei: medo de quê? Não, porque eu estou começando a vir aqui na Igreja Mundial, e o pastor lá da minha igreja falou que se eu viesse para cá eu ia ser amaldiçoada. Eu falei: não, meu amor. Mas ele falou. Ele falou, só não vá para lá não, que você vai ter os piores dias de sua vida. Eu falei: não, ele falou, mas ele falou mesmo. Eu falei: não, a senhora veio de onde? Ela falou: não, é de tal lugar. Eu falei: não, estava bêbado. Eu falei: estava bêbado. Por isso que ele falou isso. Aí ela falou: não, porque ele disse, não vá para lá não, que o pastor lá da igreja, da cidade que ela morava, que era Vassouras, ela falou assim: não vá. Ela falou assim: não vá para lá não. E ela estava com medo de frequentar a igreja da cidade dela por causa da pressão. E eu falei: não, ele falou isso aí por falar. A senhora pode ficar tranquila que Deus é contigo. Ela disse para mim: mas ele falou, não vá para aquela igreja lá não, que o pastor de lá vai para o pagode. Aí ela falou para mim uma coisa interessante, que eu guardo até o dia de hoje. Ela chegou para o pastor e falou assim: mas pastor, se o pastor vai para o pagode e lá o paralítico levanta, o cego enxerga, o coxo anda, aqui na igreja do senhor não acontece nada, o senhor vai para onde? Não. Olha, tem coisas que a pessoa fala que isso aí não vem dela, não. Uma pessoa não consegue raciocinar assim, com a lógica dessa, não. Em cima da palavra que o outro falou, não. Não vai para lá não, que o pastor lá vai para o pagode. Ela falou: mas se o pastor de lá vai para o pagode, e lá o paralítico anda, o cego enxerga e o coxo anda, e aqui não acontece nada, se o de lá vai para o pagode, o senhor vai para onde? Que aqui não tem nada disso. Quer dizer, aí cai por terra o quê? A fofoca. Porque o fruto conhece pelo quê? A árvore conhece pelo quê? Pelo fruto. Foi o que o homem disse para encerrar a palavra. O que ele diz? Ele diz: mas espera aí, como ele pode ser pecador? Como pode um pecador fazer tamanhos o quê? Sinais. Aí houve uma disenção entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o cego responde: que é profeta. Respondeu ele. Aí os fariseus disseram: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Aí começaram a dizer que era mentira, que aquilo ali era pago. Não é assim que falam hoje? Sim ou não? Disseram: não, esse homem não era cego coisa nenhuma. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. E é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego.
Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso de onde? Da sinagoga. Não é assim que fazem até hoje? Se eu souber que você foi naquela igreja, é ou não é verdade? Como se fossem donos do povo. Continua. Olha lá o que diz a Escritura. Vai lá. Por isto é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai. Quer dizer, os pais disseram, olha, eu pergunto para ele é de maior, ele responde. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ei, chora, Satanás, glorifica, igreja. Forte ou não é? Hã? Se é pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que eu era cego, e agora eu vejo. Diga glória a Deus. Eu era cego e agora eu vejo. Se você chega para mim e pergunta, bispo, não leva não. Sim. Eu estou ouvindo daqui, pastor. Fala. Chora e arrancar os olhos. Não, mas nem precisava. Nem precisava dizer. Porque na verdade, desde, eu vou falar igual o anjo Daniel, desde o primeiro dia em que o homem de Deus profetizou, o milagre já aconteceu. Amém? Diga glória a Deus. Você vai ver. Fiquem todos de pé em nome do Senhor, igreja. Quem entendeu a palavra? Você recebe a mensagem?